Hoje em nossa série Vida com Propósito, nós iniciamos falando sobre iniciativa. E eu quero convidar você ao texto bíblico. Quero convidar você a um texto do Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo de número 10. Quero te dar um pouquinho de tempo aí, porque Esdras talvez não é um livro tão comum. Está cantando a musiquinha, né, Gláucia? Estou vendo daqui, é isso mesmo. Fica um pouco. Esdras fica depois do segundo livro de Crônicas e antes de Neemias, ficando mais ou menos naquela região ali, tá? Esdras, capítulo de número 10. Hoje nós vamos falar sobre iniciativa que transforma. Essa será a meditação. Se você tem uma certa dificuldade, está sendo projetada aqui atrás para que você acompanhe a leitura. Esdras 10, verso de número 1, a palavra de Deus nos diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniram em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Zecanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que, despedindo todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levanta-se, pois isso é incumbência sua, e nós iremos o apoiar. Seja forte e mãos à obra. Amém. Vamos ler? Vamos orar? Pai, lido a sua palavra, pedimos agora a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Por graça e misericórdia, Senhor Deus, transforma-nos, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome, para que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Manifeste o teu poder, a tua glória, a tua presença sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preciso introduzir esse livro com vocês, visto que Esdras não é um livro muito comum do que nós falamos. Esdras, ele tem duas divisões. A primeira parte, do capítulo, até o capítulo de número 6 ou 7, mais ou menos, você vai ver o Israel sendo liderado pela liderança de Zorobabel. E depois essa liderança ela é transicionada para Esdras, que não tem somente o foco na construção de um templo, mas numa reforma religiosa. Essa é a grande ênfase do livro de Esdras. Esdras, ele está preocupado não somente em olhar as estruturas do local. Esdras não está tão preocupado com pintar uma parede ou ter carteiras confortáveis. Esdras está olhando para a condição espiritual do indivíduo. É sobre isso que ele se concentra. Ele não está olhando para aquilo que projeta por fora, ele está interessado muito naquilo que está dentro. Essa é a grande preocupação de Esdras. E nesse processo de transição, Zorobabel vem, reconstrói o templo e Esdras agora começa esse processo de reconstrução. Mas olhem bem aqui. Ele está preocupado com o coração. Ele não está tão preocupado nos estereótipos, naquilo que está por fora. Isso é algo raro, meus irmãos, de nós encontrarmos. Porque muitas vezes nós estamos atrás de coisas que estão patentes aos nossos olhos. Nós medimos pessoas, nós medimos a espiritualidade de alguém por aquilo que ele se apresenta diante de nós. Nós vivemos numa realidade pior ainda, que nós medimos a espiritualidade de alguém pelo tanto de likes que ele tem em um vídeo. Nós medimos a espiritualidade de alguém pelo tamanho e pela aglomeração de pessoas que o seguem.
Mas Esdras não está preocupado, não é isso que chama a sua atenção, não é isso que ganha os seus olhos. Esdras está preocupado com a condição espiritual daquele povo. O livro se situa logo depois do exílio, após o decreto do rei Sírio, e ele tem como tema principal, como eu disse, a construção do templo, mas ele também tem como tema a restauração da adoração a Deus. Ele está olhando para uma reforma religiosa, a importância da obediência a Deus e de sua palavra. O livro de Esdras destaca a soberania de Deus sobre a história e a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Deixa eu dizer algo para você, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, meus irmãos. Esdras está reiterando a importância, a obediência à lei, à escritura, ao Torá, à palavra de Deus. Ele está enfatizando a necessidade de uma purificação espiritual, de uma fidelidade a Deus, mesmo em meio aos desafios e oposições. Mesmo diante de circunstâncias adversas, seja fiel a Deus. É isso que está ganhando a atenção de Esdras aqui. Muitas vezes esperamos que alguém nos lidere. E muitas vezes nós temos uma falsa concepção dessa liderança. Porque, via de regra, nós esperamos que alguém venha montado num cavalo branco e resolva todos os problemas da nossa vida. Nós esperamos que alguém nos chame à frente, ponha a mão sobre a nossa cabeça e faça uma oração forte sobre nós, né? E dali a gente volte para casa com todas as circunstâncias resolvidas. Não é assim. Andar com Deus é uma vida de abnegação. É todo dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quantos estão comigo aqui essa noite, amém? A palavra de Deus vai nos lembrar que o verdadeiro progresso começa quando nós decidimos agir, mesmo sem garantias, confiando que Deus abençoa quem se move com fé. A igreja não anda por vista, a igreja não anda porque ela tem dinheiro em caixa, a igreja não anda porque falta, a igreja anda pela fé, meus irmãos. O homem e a mulher de Deus andam não por aquilo que os seus olhos naturais veem, mas pela promessa de Deus. Nós estamos reunidos nessa noite, mesmo sem ver muitas coisas, mas nós cremos que há uma promessa de Deus sobre nós, e essa promessa é verdadeira, e Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. O convite aqui é claro, seja o primeiro a agir. No lar, na igreja, na comunidade, dê o primeiro passo. Vá, busque reconciliação, vá, surpreenda-se, exerça a excelência. A missão que Deus confiou às suas mãos, vá, faça isso com presteza. Porque uma vida com um propósito começa com uma escolha: levantar-se e ir. Quando Esdras está orando ao Senhor, a Bíblia diz que ele está chorando, prostrado diante da casa de Deus. E tem uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças. Isso é incomum no texto, tá? Porque nos textos bíblicos, geralmente, mulheres, crianças, velhos não eram contados. Mas a Bíblia deixa claro aqui que estava presente todo mundo, homens, mulheres, crianças, reuniram em volta dele, o povo estava chorando juntamente com ele, a dor de Esdras era a dor do povo, eles estavam em harmonia nesse sentido, até que um homem de coragem, até que um valente, um guerreiro do Senhor se levanta e diz o seguinte: ei Esdras, nós temos falhado contra Deus, nós estamos errando contra Deus, mas nós sabemos da verdade, nós vamos corrigir isso, mas você é um homem de Deus, então não fique mais prostrado, levante-se e haja. A palavra de Deus para mim e para você essa noite não é outra, senão tenha iniciativa para que as coisas sejam transformadas. Dê o primeiro passo, vá em direção ao propósito, não fuja dele. Não olhe para trás, não retroceda.
Você já avançou tanto, você já caminhou tanto, não jogue a toalha. Você tem um Deus que segura você pela mão e diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas Deus nos dá a provisão de que nós não seremos atingidos, meus irmãos. Há uma promessa de Deus sobre nós, você crê nisso, amém? O convite, é claro, seja o primeiro, vá, tome a decisão, levante-se. Esdras, chegou a hora de não mais orar, chegou a hora de agir. E aí que a cabeça embola um pouquinho, porque tem coisas na nossa vida que a gente não tem que orar, que a gente tem que agir. Existe um tempo para orar, existe um tempo para chorar, existe um tempo para se derramar diante de Deus, mas esse tempo não é eterno, não pode ser. A Bíblia diz que há um propósito, há tempo para todas as coisas, inclusive tem tempo para chorar. Mas o choro não pode durar muito tempo. Tem hora que a gente vai prantear, que a gente vai chorar, que a gente vai se rasgar diante de Deus. Mas esse tempo precisa ser cessado. Talvez o que está precisando para você aqui essa noite é muito mais ação do que oração. Porque tem coisa na sua vida que só vai mudar quando você decidir que vai mudar. Isso não tem nada a ver com Deus. O problema é que a gente acha que Deus vai enviar um anjo do céu vir fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Deus não age naquilo que é natural, Deus age naquilo que é sobrenatural, meus irmãos. Ele põe a mão onde você não consegue pôr a mão, Ele age onde você não consegue agir. Por isso que Ele é Deus. Mas levantar cedo na segunda-feira e procurar emprego, você consegue, fala a Deus. Esdras está confessando aqui a sua culpa em público. Ele está reconhecendo o seu pleito, a sua necessidade. E as pessoas veem o choro dele, se reúnem em volta dele. Essa confissão do profeta vem acontecendo, sabe, de uma maneira assim: Deus, me dá uma resposta, eu preciso de uma direção. Agora o problema está na minha mão, agora é comigo. Deixa eu dizer algo para você: a fidelidade de um homem de Deus é usada pelo Senhor para despertar outros para a sua mesma condição. Quando você rompe, quando você toma uma atitude, você não está só olhando para você, você está influenciando pessoas que estão à sua volta. Sabia que tem gente que está esperando a sua decisão? Homem, talvez a sua esposa esteja esperando a sua decisão. Irmã, talvez Deus esteja, o seu marido esteja interessado na sua decisão, na sua posição. Mas aí ninguém decide nada, um fica esperando pelo outro e pronto. Ninguém faz nada. A iniciativa que transforma, a iniciativa que não fica só na oração, no joelho, no pranto, mas se torna realidade. O povo diz: ei, Esdras, chega de orar. Olha que palavra difícil, né? Por isso que eu falei que tem hora que bagunça a cabeça, né? Chega de orar, acabou, ei. Você já chorou, você já pranteou, tá? Já vi disso tudo, mas acabou, chega. Agora não é a hora de ficar prostrado. Agora é a hora de se levantar, tomar uma iniciativa e caminhar rumo àquilo que Deus tem para você. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer algo para você: chega de chorar, chega de prantear, chega de sofrer pela mesma causa. Agora é a hora de se colocar em pé e caminhar em direção daquilo que Deus tem para você. Você recebe essa palavra? Então glorifica o nome de Jesus. Antes da chegada de Esdras, parece que a consciência estava entorpecida. Mesmo Jesua e Zorobabel pareciam não estar conscientes sobre o pecado que estava dominando a vida deles. E é possível isso. É possível que a gente não tenha consciência do pecado que nos cerca.
É possível nós termos dificuldades em áreas na nossa vida. Em qualquer caso, nós temos que abandonar isso. Se for questões familiares, se for questões por pressões externas, porque o que importa para nós não é cumprir a vontade do outro, mas fazer aquilo que Deus mandou. Você quer fazer a vontade de Deus, amém? Muitas vezes, fazer a vontade de Deus implica em deixar de fazer a vontade dos homens. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus é ser impopular. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus é ir na contramão dos desejos das pessoas que estão à sua volta. A obra do Espírito de Deus, a sua intervenção no meio do povo é marcada pela remoção de todos os que não pertenciam a um povo de Deus. Eles estavam dizendo, olha, Esdras, nós tomamos uma decisão, nós vamos mandar embora quem não devia estar aqui. Porque aqui, depois, eu não vou entrar nessa questão, mas um pouquinho depois, está falando aqui sobre julgo desigual. Sobre caminhar meio lá, meio cá. Então o povo toma uma decisão, vou mandar embora quem nunca devia estar aqui. Vai ter que ir embora. Porque tem gente na nossa vida que a gente precisa mandar embora. Porque é gente que nos lembra mais o velho homem do que a nossa nova criatura. Guarda isso. Olha o ciclo da sua vida. Olha quem está rodeando você. Se as pessoas que estão à sua volta estão te lembrando mais de quem você era, ou se as pessoas que estão à sua volta estão mais projetando você para quem você quer ser, para quem Deus quer que você seja. O sacerdócio de Esdras é começado dentro desse burburinho, dentro de todo esse contexto. E é exatamente aqui que nós podemos extrair as lições para a nossa vida. Vamos caminhar essa noite juntos, numa iniciativa de transformar? Amém? A primeira iniciativa que transforma é aquela que a responsabilidade espiritual não é terceirizada. Diga para quem está ao seu lado, por gentileza, não terceirize o seu compromisso espiritual. Deus não usa os caídos. Deixa eu falar para você. Deus não usa caído. Deus usa gente que se põe em pé. A palavra do povo a Esdras foi isso, coloque-se de pé. Aqui está no imperativo. Aqui não é condição. Se você quiser, fica de pé. Ou você está bem hoje para ficar de pé? Seu pé não está doendo, não? Ei, fica de pé. Faça alguma coisa. O povo não põe condições para isso. Esdras estava prostrado em oração, mas agora não era hora de orar, agora é hora de agir. É hora de ir para cima, arregaçar as mangas e falar, agora é comigo, irmão. Não basta chorar pelo pecado, é preciso enfrentá-lo. É preciso tomar uma decisão, meu irmão. Até quando você vai continuar chorando pelos mesmos pecados? Até quando você vai ficar reclamando pelo mesmo emprego? Até quando? Tem gente que você encontra na rua, é a mesma história de 10 anos atrás, conta os mesmos problemas, é a mesma dificuldade, é a mesma sogra atribulada, é a mesma situação, é mesmo tudo. Será que não está na hora da gente dar uma chacoalhada e falar, ei, chega, coloque-se de pé, levante-se. Agora é o momento de nós rompermos com o nosso pecado, é preciso enfrentá-lo. E a oração abre o caminho para a ação. Vou dizer novamente para você, a oração abre caminho para a ação, meu irmão. Está sem coragem? Peça a Deus. Mas esteja preparado, porque Deus vai fazer uns negócios meio loucos. A oração, ela abre o caminho. Muitos querem mudança. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Ser rosa passando aqui. A gente quer vir aqui em cima? Cara, tinha que ser filha do Hugo mesmo. Não basta só chorar pelo pecado, é preciso enfrentá-lo. É preciso tomar uma decisão. Eu quero que muita coisa mude na minha vida,
Mas só vai mudar aquilo que eu tomar uma decisão de mudança. A oração, ela abre esse caminho. Eu li uma frase recentemente, não sei quem escreveu, essas frases de Instagram, que a gente põe status de WhatsApp. Mas a frase é sensacional, eu queria ler ela para você. Ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o desejo. Escreve isso aí. Guarda isso, leva para a sua vida. Ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o desejo. Porque, às vezes, o seu desejo está em um nível que o seu comprometimento com ele não está no mesmo nível. Você está desejando algo, mas você não está disposto a se sacrificar por aquilo. Quanto maior o seu desejo, quanto maior o seu sonho, maiores serão os seus desafios e maior será o seu sacrifício. Maior será a sua exigência. Eu quero ser um juiz. Eu quero ser um desembargador. Como o William Douglas, né? Estamos usando essa série como base no livro dele. Cara, primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, na prova de juiz, desembargador. Uma sumidade, um homem de Deus. Teve o seu nome indicado para o Supremo Tribunal Federal na última indicação. Um homem extraordinário. Eu acho que ele não foi para o Supremo, mas exatamente por causa disso, porque ele é um homem de Deus. Porque tem coisa que Deus fala assim, né, pastor Reinaldo? Não vou deixar você ir para lá, não. Mas ele era um cara extremamente devotado, porque ele tinha um propósito, ele tinha um desejo, ele perseguia isso. O povo reconhece que Esdras tem autoridade, o povo reconhece que Esdras tem responsabilidade. Esdras era escriba, era um homem de palavra, conhecia Deus e falava aquilo que Deus mandou falar. Por isso era a melhor pessoa para ser indicada para aquela missão. A melhor pessoa. Então o problema, olha bem para mim aqui, o problema não era quem ele era, não eram as suas habilidades, não era aquilo que ele poderia ofertar, não era aquilo que ele poderia oferecer. O problema não era nada disso, o problema só era vontade. Ele era um homem de Deus, ele era um homem de palavra, ele era um homem comprometido, não tinha problema nenhum com ele. O problema dele não era pecado. Deus não estava barrando coisas na vida dele porque ele estava em pecado. Não. O problema era, deixa eu ver se ele tem vontade. Deixa eu ver se ele está disposto. Deixa eu ver se eu quero. Vamos ver se ele realmente está disposto a abrir mão. Irmão, liderança espiritual não é para nós um adorno. É um chamado para servir. Servir pessoas. Servir gente que a gente nunca viu. Sentar e empregar tempo. E algo mais precioso que você tem hoje é tempo. No último sábado, ontem, né? Eu fui fazer um ofício fúnebre logo pela manhã de uma pessoa, parente de um membro aqui da nossa igreja. E eu estava conversando ali, nós estávamos na capela, eu estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa disse, nossa pastor, ali naquela capela lá do outro lado, tem um rapaz muito novo, ele faleceu, um rapaz novinho. E aí, isso que é negócio de pastor, né? Eu falei, eu vou lá, se tiver uma aberturinha, eu vou dar uma palavra lá. E aí eu conversei com essa pessoa, daqui a pouco, o culto aqui ainda estava demorando, eu fui lá. Quando eu cheguei, eu vi o nome na porta da capela. Eu falei, eu conheço essa pessoa. Quando eu entrei, era um garoto que tinha estudado comigo. Tinha a minha idade. Estava lá sendo sepultado pela esposa e pela mãe. E eu fiquei pensando naquilo que Tiago escreveu, a nossa vida é como uma fumaça. Por isso, decisões importantes precisam ser tomadas, não depois, mas agora. Decisões importantes na nossa vida precisam ser tomadas agora. Pessoas que estão à nossa volta estão esperando isso. Esdras, levante-se. Haja, faça algo e nós vamos caminhar junto com você. Uma iniciativa que transforma é aquela que não terceiriza a responsabilidade, mas também uma iniciativa que transforma
é aquela que levanta líderes, mas também é sustentada por outras pessoas, por outros companheiros. Deixa eu dizer algo para você: ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, é porque não é grande. A liderança piedosa nunca caminha sozinha. O povo se compromete a estar ao lado de Esdras. Vá que nós vamos atrás. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus não chama heróis solitários. Ele forma exércitos de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Portanto, antes de Deus usar você, antes de Deus agir através de você, Deus precisa primeiro trabalhar em você. Essa permissão. Isso nos lembra a história de Neemias e os seus colaboradores. Neemias pegou e começou a trabalhar, começou a erguer o muro todo esfacelado, tudo. E a obra de Deus começou a avançar. Mas por quê? Porque um homem chamado Neemias se pôs na brecha e tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Ele estava longe. A Bíblia diz que ele teve que passar em 3 reinos, teve que pegar carta de recomendação para poder passar de um estado para o outro. Olha que loucura, olha que coisa doida. Lá longe, ele começou a ficar, o semblante dele começou a mudar, a ponto do rei chegar para ele e falar: Neemias, você não é mais o mesmo. O copeiro que eu contratei é diferente. Olha só que coisa louca, ele tinha o melhor emprego para aquele momento. Perigoso, mas era um bom emprego. Ele estava do lado do homem, estava do lado do rei. Ele sentava-se à mesa, ele comia o que o rei comia, ele bebia o que o rei bebia. Era o melhor emprego do mundo. Mas ele abandona tudo aquilo ali, por quê? Porque ele vê a necessidade de um povo que estava longe de Deus e caminhando errante para longe de Deus. E ele se entristece, a Bíblia diz que o semblante dele muda. E o rei fala: você não é o mesmo mais, Neemias. O que está acontecendo? Porque os muros da minha cidade. Se eu pudesse voltar. O rei libera, ele volta. Logo na frente, aí você vai ler em casa. Ele libera, ele volta, passa por esses reinos e chega lá e começa um grande trabalho de reconstrução. Olha bem para mim aqui, PA. Se você não faz nada, Deus envia alguém para fazer. Então não reclame porque você ficou de lado. Porque a obra de Deus não depende de mim e muito menos de você. Deus tem zelo pela sua palavra. Se você não se submeter ao que Deus quer fazer, Ele levanta outro para fazer no seu lugar. Mas a obra dele não para. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Portanto, parar não é opção para aqueles que andam pela fé. John Maxwell, um dos grandes líderes mundiais de liderança, ele diz que a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. E eu concordo com ele. Quanto mais doido, quanto maior a dificuldade, maior havia paixão em fazer, maior havia paixão em executar, mais ele tinha desejo de se envolver. Tem gente que é o contrário, né? Que foge dos problemas. Parece que Esdras e Neemias foram os caras que se lançaram. É ali que precisa, então é ali que eu vou. Eu vou me tornar a resposta de Deus na vida do outro. Deus chamou você, Deus separou esta noite para dizer isso para você. Você é a resposta de Deus para este mundo. Concordo com Bill Hybels quando ele diz que a igreja é a esperança do mundo. Eu e você, Deus fala através da sua boca, Deus toca através das suas mãos, Deus anda através dos seus pés, Deus abraça através dos seus braços, meus irmãos. Ele usa você, Ele age em você. Por isso que você não pode andar sozinho. Esdras disse: eu não tenho como fazer sozinho. Não, mas nós vamos com você. Vá à frente, siga e nós vamos te ajudar. Você não foi feito para andar sozinho. Não existe carreira solo no reino de Deus.
Por isso que a Bíblia nos chama de corpo. Porque somos membros distintos, diferentes. Mas somos um só corpo, unido, nós conseguimos. A Bíblia está dizendo que nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa mão. Esdras, vá, o povo disse, nós iremos junto com você. Caminhe, dê o primeiro passo, levante-se. Haja, nos guie, vá à frente, nós vamos atrás. Nós confiamos, a gente sabe que você é um homem de Deus, a gente sabe que você é um homem de palavra, a gente sabe que você é um cara experimentado, então vai que a gente vai te segurar as suas mãos. Você não foi feito para andar sozinho, por isso que você precisa entrar num GDA urgentemente. Aqui na nossa igreja nós temos GDAs, grupos de aliança, que se reúnem uma vez por mês, para criar relacionamento, para estar junto, para poder se pastorear mutuamente. Você precisa fazer parte de um grupo desse urgentemente, porque você não foi feito para andar sozinho. Pergunta para quem está ao seu lado, dá uma cutucadinha nele e fala assim, já entrou num GDA? Deus nos promete vitórias, mas não a ausência de lutas. A oposição continuou. Não é porque Deus estava, não é porque Ele era um homem de Deus, de palavra, de oração, que tudo começou a se descortinar na sua frente. Não, as dificuldades continuaram. Os inimigos foram tentar se infiltrar no meio do povo. Ele foi tentado a desanimar de fazer a obra, Êxodo 4:4. Ele recebeu uma carta de acusação. Olha que loucura. Mas mesmo assim ele não abandonou, ele se reinventava todos os dias. E eu encerro a minha palavra essa noite, dizendo aos irmãos que uma iniciativa que transforma é aquela que age, mas não age independente da santidade. Tudo isso que eu disse aqui, não é porque a força está em você, mas a força vem do Deus que você serve. Ele é quem faz, Ele é quem realiza, Ele é quem executa. A restauração exigia medidas duras, impopulares, como afastamento de casamentos ilícitos. Pois você lê em casa. Tinha que ter coragem, tinha que agir. Há um livro precioso, né, pastor Renato? Acho que você ainda não teve a oportunidade de ler, né? Mas terá. Um livro magnífico. É o livro do ano de 2025, tá, irmãos? Estou para falar isso para vocês aí, tá? Pastor Douglas de Paula, lançar um livro bom aí. E ele diz algo interessante. Ele diz algo, eu estou falando de mim mesmo na terceira pessoa. O avivamento verdadeiro exige coragem moral de cortar o que desagrada a Deus. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Então, para de reclamar e começa a agir. Não basta ver o erro, é preciso confrontá-lo com amor e com firmeza. Neste último verso, nesse último capítulo do livro de Esdras, nós vemos a oração de um homem de Deus, Esdras em pranto. Nós vemos o povo reconhecendo a sua responsabilidade. Nós vemos ele trabalhando em conjunto. E nós vemos um homem que decidiu agir com coragem. Eu não posso fazer por você, tá? Eu não tenho esse poder. O que eu posso é te desafiar essa noite. E dizer para você, você tem que agir. Assim como eu tenho que agir diante dos meus pecados. Tem coisa que eu me vejo reclamando, que eu falei, Douglas, você ainda tem que passar por isso já. Essa reclamação aí já não cabe para você não, esse ciclo já passou, já era. Não dá mais. A questão é, e aí eu volto na frase que culminou tudo isso que nós estamos fazendo aqui.
Ou você aumenta o sacrifício, ou diminui seu desejo. E essa é uma decisão que você precisa tomar essa noite. Se você não quiser assumir um sacrifício maior, você também não tem direito de desejar algo maior. Se você não tem coragem de tomar decisões, não reclame delas. Essa é uma noite de confronto para cada um de nós, porque iniciativa que transforma mexe com a nossa estrutura. Não é bom e nem é fácil, mas é necessário para vermos o avanço e o crescimento de Deus na nossa vida.